Kister. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. É uma grande honra para todos nós ter uma conversa agora, nesse momento, olhando no olho de cada um, para tratar de coisas sérias, coisas importantes que interessam ao nosso país. E para bater esse papo conosco de coisas sérias, mas também descontraído, a piada está liberada aqui também hoje, à sua direita, Bernardo Kister, Flávio Morgenstern, Alan dos Santos, nosso professor, economista Paulo Guedes, e o nosso grande líder, pré-candidato à presidência, liderando todas as pesquisas existentes e imaginárias, Jair Bolsonaro. Então, quero começar aqui agradecendo mais uma vez a todos vocês pelo grande sucesso, todo esse alcance que nós tivemos por ocasião da presença e participação de Jair Bolsonaro no programa Roda Viva. Só que, por outro lado, a gente não teve oportunidade de tratar daquilo que o povo brasileiro quer ouvir e quem está colocando o seu nome para comandar o nosso país a partir de 2019. Então, quero começar passando a bola para o nosso Bernardo Kister, para que faça a sua apresentação inicial e a gente comece esse bate-papo aqui, agradável, descontraído e que sirva de esclarecimento para quem nos acompanha. Deputado, Jair, nós estamos numa conversa informal, vai ser Jair mesmo. A tua principal bandeira é segurança. Você fala o tempo inteiro a respeito do Estatuto do Desarmamento, como a gente precisa armar o cidadão, e isso é uma coisa que tem que ser respeitada em função do referendo. Isso aí é inegável. Agora, armar a população, disponibilizar a possibilidade de comprar armas, é um plano de segurança privada, porque é o cidadão que vai se defender. Agora, quais são as propostas ou as ideias, o que você pretende fazer em relação à segurança pública, se você for eleito? Olha, em grande parte, qualquer decisão nossa tem que passar pelo Congresso Nacional. Está bastante maduro o Congresso, me entender, que nós trabalhamos pela governabilidade, conversando individualmente com os parlamentares lá dentro. Porque se você for procurar as velhas lideranças, que se comportam como lideranças sindicais, você vai ter que se sujeitar às suas imposições. E eu tenho dito, para fazer a mesma coisa, estamos fora. Olha só, a gente pode falar muito sobre isso aí. O que eu quero é que o referendo seja respeitado. O povo não decidiu isso? Agora, quando o povo decidiu dessa forma, o que o governo do PT fez? Burlou, deu um golpe na democracia e foi em cima de um dispositivo do Estatuto do Desarmamento, onde você tem que comprovar efetiva necessidade. Aí, o que é efetiva necessidade? Para mim, por exemplo, todo mundo diz que estamos em guerra. Está comprovada a efetiva necessidade. Agora, eu não quero jogar para cima e quem pegar, pegou. É isso. Lógico, alguns critérios não tão rígidos como os que existem aí, para a posse de arma de fogo. O que é posse? É você ter uma arma dentro da tua casa, do teu apartamento, da tua fazenda, da tua chácara, do teu comércio. Tá? E no tocante ao porte de arma de fogo, vai ser, logicamente, não como está aí. Você tem que facilitar. Por exemplo, eu, capitão do Exército, você acredita que eu tenho que, periodicamente, me submeter a uma bateria de testes? Eu fiz uma academia militar das Águas Negras. Por exemplo, quem prestou o serviço militar obrigatório? Tá certo? Você tem que facilitar o porte para essa pessoa. Os atiradores, caçadores, não sou favorável a liberar caça de animal nenhum, não. A nossa briga é caça de javali. Tá? Por exemplo, os vigilantes, tá? Os caminhoneiros, você faz algum teste. Se o elemento for aprovado, uma idade mínima, 21 anos, acho que é mais que suficiente, ele vai poder portar a tua arma. Agora, paralelamente, você vai ter que ter uma legislação. Se você resolver brigar no trânsito, vai ficar complicado para a vida. Ok? Para exatamente impedir isso aí, a proliferação de arma de fogo. Porque irresponsável é o governo que desarma o cidadão de bem e deixa a bandidagem muito bem armada. Um dado interessante, se você pegar a taxa de homicídios média no Brasil, de 1995 até 2015, nós estamos pegando dois referenciais. Antes do Estatuto do Desarmamento
antes, inclusive, da lei de 1997, que previa que o porte de arma, até como não era nem crime, era uma contravenção. Ainda você comprava realmente uma arma numa loja, por exemplo, preenchendo uma ficha, não tinha muita burocracia. De 1995 até 2015, com todo esse massacre que a gente sofreu, né, de propaganda desarmamentista, essa imposição por parte do governo, a taxa média de homicídios cometidos com arma de fogo cresceu 10% no Brasil. Em alguns estados do Nordeste, ela explodiu mais de 500%. Em estados onde houve uma diminuição dessa taxa de homicídios cometidos com arma de fogo, se deu muito em função de algumas políticas de governo que simplesmente impediam a polícia de combater os criminosos altamente armados. Então, não dá de jeito nenhum para falar que teve algum sucesso essa política de desarmamento no Brasil, né? Em relação às polícias, por exemplo, você tem alguma ideia em relação à Polícia Federal, às polícias civis, a municipalização das polícias, por exemplo? Olha só, o que eu sinto me colocando na pele de um policial do Rio de Janeiro? Porque eu aprendi desde cedo no quartel, né, que você tem que se colocar no lugar do subordinado e depois de dar uma ordem para ele. Certo? Se coloca no lugar do policial. Nós estamos aqui 10h30 da noite. Ele está na rua, tem gente que está na rua. Ele entra em confronto. Ele é obrigado a entrar em confronto porque atira em cima dele. Qualquer coisa que aconteça não razoável, porque quando se mexe com arma de fogo, tudo pode acontecer. Esse policial dificilmente vai responder um processo. Não existe uma advocacia para defender. Ele vai ter que se virar. O que também, o caso do policial, e também eu quero contar um exemplo bem claro aqui, bem rápido aqui, está também na rua aqui alguns soldados do Exército Brasileiro, 20, 28 de idade, 22. Esse garoto aí está prestando um serviço militar, engajou, tem seu time de futebol, vai na praia, tem sua namorada, okay? Pretende, quando sair do Exército, fazer alguma coisa, prestar um concurso à polícia, quem sabe. Imagina ele é obrigado a trocar tiro agora. Vai que morre inocente nesse embate ali, que pode acontecer. É justo você pegar esse garoto, tá? Que o Estado botou uma arma no peito dele, o Estado mandou ele para a rua, e submetê-lo a uma auditoria militar para ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia? Não é justo. Também não é justo um policial que, ao cumprir uma missão, vai fazer, por exemplo, uma integração de posse, vai resgatar alguém que está detido numa comunidade, ou fazer uma patrulha surpreendido. Após um incidente, você submetê-lo também à auditoria militar. Até pouco tempo era tribunal de júri, agora a auditoria militar tem que ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia. Este pessoal precisa de uma retaguarda jurídica. E não é só eles. Você também, Bernardo. Se alguém está na tua casa e você atirar nesse cara, você pode ser enquadrado por excesso, um montão de coisa. Tá? E você vai responder um processo seríssimo, como responde o cunhado da Ana Hickman. Então, nós temos que botar o estudante de licitude para o policial operação e para nós, os demais cidadãos, no caso da legítima defesa. O estudante de licitude via Congresso, velho. Tem que passar pelo Congresso, você vai ter que mexer no Código Penal. Por isso é importante, quando se fala em política, se você botar um presidente lá, seja quem for, eu gosto do Bolsonaro, vou votar nele, que eu tenho esse pensamento. Daí vota no cara do PSOL para deputado federal, pô, matou a gente. Disputar para mostrar o que a gente acredita, os valores que a gente defende no Twitter. Xará, qual a pergunta que você quer fazer? Ou para o Bolsonaro, ou para o nosso professor Paulo Guedes. Não vamos perder essa oportunidade de tirar o caldo aí do nosso querido economista Paulo Guedes. Boa noite, é uma honra estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouco mais claramente para a população do que são as propostas de quem está na frente das pesquisas, inclusive aquelas pesquisas que sempre erraram para o mesmo lado, para o lado da esquerda. E é bom deixar claro porque a mídia não conseguiu transmitir isso. São muitos ataques e não tem uma clara... uma pergunta sobre propostas de fato. Então, vou fazer uma pergunta dupla aqui, tanto para o Paulo quanto para o Jair. Como nós poderíamos sumarizar o que serão as propostas para o governo Bolsonaro para essas questões que não foram discutidas ainda, por exemplo, saúde, educação, qual seria a base? Como a gente pode sumarizar isso de uma maneira rápida? Olha só, eu não é de hoje. É escândalo em cima de escândalo. Como
Como é que é feita a política normalmente? Que eu estou há 27 anos dentro do parlamento. Nunca votei com o meu partido, ou com os meus partidos. Sempre votei de forma independente. O voto é meu, é sagrado. Tá? E acabam as eleições. O presidente eleito vai lá para os porões do Jaburu, os seus 8, 9 líderes mais importantes, senta todo mundo lá. Ah, você tem 80 votos, 60, 50, 40, 40. O que você quer? Eu quero Ministério do Transporte. Eu quero diretoria de banco. Eu quero estatal. E tudo é loteado. O presidente, ele não indica quase ninguém. A maioria foi indicada pelos outros. E ao indicar isso, o presidente está interferindo no trabalho do legislativo. E você vai no artigo 84, é isso que nós temos que mudar, nós temos que quebrar isso. Caso contrário, não adianta um candidato qualquer, num debate. Tem uma proposta maravilhosa para a economia, por exemplo. Daí chega lá, chega o seu Renan Calheiros e fala, não, o ministro da Fazenda, quem vai indicar sou eu. Tá? Ou do planejamento, ou seja lá o que for. Não tem como dar certo essa forma de fazer política. Então, esse apelo que a gente faz do pessoal, porque a imprensa fica falando, o Jair não vai ter como governar o Brasil. Para governar dessa forma, é melhor até que o Brasil fique parado. Ou nós mudamos o Brasil, e a chance é essa agora, ou vamos continuar afundando. O grande foco, então, é uma quebra com o establishment, é acabar com a forma como você tem ministros hoje indicados simplesmente em troca de votos. Me permita aí, Planalto, tira o teatro, senta essa cadeira e não mexe em ninguém. Porque esse centrão já loteou antecipadamente os ministérios. Já está tudo acertadinho. Até porque muitos deles precisam continuar como ministros, porque eles vão ter fórum privilegiado. Não pode ir para casa, tá? Porque pode ser pego numa operação qualquer, como muitos são iniciados no tocante a isso. E o grande acordo que existe entre eles, PT e PSDB, o grande acordo é compromisso com o indulto. Você pode ver, o Ciro está quase fora de combate, porque ele ficou pulando de um lado para o outro, e agora o Centrão se acertou aqui, o PT não aceita do lado de lá de jeito nenhum, ele correria por fora. E, dadas as últimas declarações dele, não vai chegar a lugar nenhum. E ele foi o primeiro, né, um dos primeiros que botou para fora que, caso eleito, ia tirar o Lula da cadeia, ia botar o Ministério Público, o Judiciário no seu quadradinho. Ou seja, ele ia querer buscar maneiras de subordinar o poder da justiça, né, ao poder político. Nós conseguimos entender, eu só queria deixar bem claro, nós conseguimos entender o que não vai ser feito. Eu queria sumarizar o que vai ser feito. Deixa eu mandar, Paulo, só para emendar que a sua pergunta da nossa internauta, quem está usando a hashtag Bolsonaro ao vivo no Twitter, e é sobre isso. A Maria de Luz pergunta, no Brasil, que está entre os 15 países com maior carga tributária, mas informação geral, quer dizer, quando perguntaram, como é que vocês vão trabalhar, o que você vai fazer? Primeiro, a franqueza entre nós, e ele é direto, eu sou também, e eu até brinquei e falei o seguinte, a ordem está começando com o progresso. O progresso não sou eu. O progresso são as ideias de uma economia de mercado. O que está criando, está tirando 3,5 bilhões de eurasianos, chineses, paquistaneses, indianos, está todo mundo saindo da miséria nos últimos 20, 30 anos. É a história de maior erradicação de miséria da história, da humanidade. Tem 3 bilhões de pessoas saindo da miséria através das economias de mercado. E são vítimas do socialismo. São pessoas que sofreram no sistema, são os órfãos do socialismo. Esse pessoal entrou nos mercados globais. Então, a ditadura chinesa tem progresso porque mergulhou a população nos mercados globais. Então, o sistema chinês está em pé, porque o povo está enriquecendo através das economias de mercado. E do lado de cá, nós estamos fazendo o contrário, estamos bloqueando, sufocando a geração de emprego, a criação de riqueza. Então, a ideia é justamente essa, ordem e progresso. Ordem porque é o Estado de Direito. Se você não tiver preservação de vidas e propriedades, as pessoas nem podem se dedicar ao trabalho. E isso é uma história constitucional dos ingleses, é uma história antiga, que é justamente a função número 1 do governo é preservação de vidas e propriedades. Eu mesmo, quando fui entender por que o fenômeno Bolsonaro estava surgindo, ficou muito claro que era um problema de segurança, mesmo, um aspecto de segurança. As pessoas não têm direito à própria vida, não têm direito às propriedades,
Como é que isso aqui vai prosperar? Agora, em cima disso, tem as outras prioridades. Isso está ligado também ao fenômeno político. Ele diz, pô, essa classe política, esse negócio é só fazer o tomar lá da cá em Brasília, você praticamente, com essa centralização de recursos ativos, e a redemocratização não conseguiu enfrentar esse problema propriamente, sabe que os gastos do governo eram tão grandes que nós fomos para a hiperinflação, depois nós fomos para o congelamento de ativos, depois nós fomos para o congelamento de preços, depois fomos para a moratória externa. Quer dizer, o Brasil está lutando há 20, 30 anos sem conseguir controlar esse crescimento do tomar lá da cá. Em todos os governos, quer dizer, nós demos uma volta começando no Sarney, depois, em nome da ética, nós fomos para o PSDB, em nome da ética, nós fomos para o PT, em nome da ética, nós voltamos para o PSDB. Agora não tem. Então, nós demos uma volta ao mundo e parando no mesmo lugar, e os gastos do governo gastando o tempo inteiro, aumentando o tempo inteiro, e a classe política sendo corrompida pelo organismo econômico. Quer dizer, eu, como economista, o que eu vejo é uma engrenagem econômica centralizada, é o que o Padilha chamou de um mecanismo, a engrenagem, o mecanismo, que é uma máquina de corromper. É uma máquina de corromper. Então você fala assim, o mensalão, foi lá no Correio. Petrolão, foi lá no petróleo. E como é que o PMDB, lá o Eduardo foi? Essa já foi na Caixa Econômica Federal. Então, viraram feudos, onde a classe política troca poderes, troca influência, troca recursos, e essa máquina acaba não atendendo a população. Então, a ideia básica é o quê? É descentralizar os poderes e recursos. Você tem que imaginar o seguinte, o Brasil é como se fosse um continente, é uma dimensão continental. Então, é como se você estivesse toda a Europa. Como é que o governo do Rio de Janeiro vai atacar o problema de segurança se não tem dinheiro? O dinheiro está lá em Brasília, ele toma lá da cá e vem estar onde o povo está. E essa é a reforma fiscal, a descentralização de recursos. Como é que você vai atacar o problema dos hospitais municipais, que não estão funcionando, e o problema das escolas municipais que não estão funcionando, se o dinheiro está em Brasília? Então, o Bolsonaro pode ser o primeiro presidente que vai amputar seus próprios poderes, que vai reidratar a classe política, vai regenerar a classe política. Esse sistema econômico que está aí, ele, na verdade, corrompeu a política e estagnou a economia. Então, o Bolsonaro pode reabilitar a classe política. Como é que ele vai ter governabilidade? Como é que ele vai receber apoio? Até o prefeito do PT vai querer votar nele, porque está precisando de dinheiro para o hospital, está precisando de dinheiro para a saúde, para a educação, está precisando de dinheiro para a segurança. O povo está votando pela segurança. Então, essa descentralização de recursos é o eixo da governabilidade. Não vão votar nele porque ele está dando cargo na Caixa Econômica Federal, nada disso. Vão votar nele porque a classe política vai finalmente se reaproximar do povo. Em vez de ficar lá em cima, em Brasília, tomar lá da cá, o sujeito tem que vir para a base, para o distrito dele, para depois receber o voto distrital ali na frente, se houver também uma reforma política. Falando claramente, essas empresas serão privatizadas, então. Eu, por mim, aí estamos aqui no nosso empurra. Eu, por mim, o ônus de manter a empresa pública ou estatal, o outro é que tem que me explicar. Me explica por que o Correio tem que ser público. A carta chega atrasada, dá um déficit enorme e já estão, inclusive... já roubaram até os carteiros, o futuro dos carteiros, já roubaram até a presidência. Então está tudo aparelhado. Está tudo aparelhado, virou tudo núcleo de fazer política e de tomar dinheiro. Deixa eu só fazer um rápido intervalo de apenas 2 minutos, para que vocês não saiam daí, a gente vai fazer apenas um pequeno ajuste aqui no nosso som, e na volta o Jair Bolsonaro já continua respondendo essa pergunta, e também a da Cátia Oliveira, que está usando a hashtag no Twitter, Bolsonaro ao vivo, ela faz a seguinte pergunta, Jair: como será a sua política de desestatização? Caixa, Correios e Banco do Brasil serão privatizados? A gente já volta, não sai daí. Pessoal, ainda bem. Está fora do ar aí? Está fora do ar? Está fora do ar ou está no ar? Não, som fora. Está fora. Está fora do ar.